Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma semana sem NBA, mas mais uma semana com o Buzzer Beater. E a gente veio aqui falar mais coisas da pré-temporada, não é isso, Felipe? Pois é, não é um momento em que a gente pode ficar comentando muito jogos, né? Mas tem a diversão do mercado da bola laranja e também o mercado dos jovens laranjas. Exatamente. A gente está bem perto de um dos momentos mais importantes da temporada, que é o draft da NBA, Felipe. E a gente veio falar um pouco sobre os calouros, os principais calouros dessa classe, né, Felipe? Pois é uma classe bem interessante, assim. Tipo, não tava com muito brilho anteriormente, mas eu acho que ganhou os nomes com o passar do tempo, até ganharam um pouquinho mais de força, tanto que tá mais acirrado, né, em relação ao ano passado. Cara, eu acho que é doido, porque a gente tá numa situação que eu acho que desde os anos 60, 70, 80, a gente não via porque não há tanta informação quanto tinha nos outros anos sobre os calouros, porque muitos deles são one and done, ou seja, um ano de temporada do college e um ano indo pra NBA, e a gente não teve quase temporada em CWA, né? Teve poucos jogos e foram muito. A gente não teve March Madness, que muitas vezes é um momento que muitos grandes jogadores começam a surgir, começam a virar. Então, é uma temporada que a gente não manja do que tá acontecendo direito, né? Sim, eu acho que é exatamente isso. O March Madness, inclusive, é responsável por fazer muitos jogadores veteranos de college, né, já nos seus terceiros e quartos anos, subirem posições na primeira rodada, tudo mais. Normalmente, mas aí a gente meio que teve que continuar com as expectativas que já se tinha antes, né? Teve alguns caras até que caíram um pouco, perderam um pouco do tesão, assim, do charme que os scouts viam neles, mas de fato, a gente não teve uma longa temporada para conseguir avaliar se certos caras realmente estão prontos aí pro nível NBA, né? Exatamente. E junto a isso tem esse estigma que você falou no início do draft, né? Essa é vista como uma das piores classes dos últimos anos. A gente não espera que basicamente nenhum jogador geracional saia dessa classe, como a gente viu com o Luka Doncic, como a gente esperava ou espera ainda com o Zion Williamson. Teve um Ben Simmons antes, com o Jason Tatum, teve depois também antes também teve um Karl Anthony Towns, mas essa classe você nem espera que tenha um jogador desse que late, né? Pois é, a gente sempre acaba tendo algumas surpresas, ou até nem tanto surpresa, mas tipo, indo além do que a gente já esperava, que já era alto, tipo o Ja Morant, que ele fez desde que ele entrou na NBA, sabe, a maneira com que ele cresceu na liga, é explosiva, muito rápido. Mas olhando para essa classe, tipo, acho que não tem nenhum desses caras que a gente espera nem, tipo, o piso do que a gente esperava do Ja Morant, né? Uhum. A questão é que eu acho que a gente vai citar aqui 7 atletas, né? 7 atletas que são 5 que são os mais cotados para sair nas 5 primeiras posições e outros 2 que a gente gosta muito também podem sair nas 5 primeiras posições, porque esse draft, por não ter esse grande jogador claro, essa grande certeza, e é um draft que a gente não sabe o que vai acontecer. Pode variar muito essas 5 primeiras posições, podem variar muito. Pode ter um jogador que a gente fale que, não, esse cara vai sair entre os 5 primeiros, ele não sai nem entre os 10 primeiros. Tem jogador que é cotado no top 3, que muita gente coloca no Big Board, que é aquelas listas que fazem por talento, por teto, por melhores jogadores. Ele não tá nem no top 5. Então, é muita doideira. Acho que é um dos drafts mais imprevisíveis. Tem time que tá nas primeiras colocações que a gente nem sabe se vai draftar, se vai trocar a escolha. Pois você inclusive tende a pensar, né, que eles podem realmente tentar ir no mais seguro, né, ir atrás de jogadores que já tenham provado alguma coisa no nível NBA, ao invés de nomes que tem tantas incertezas. Mas assim, tipo, tem alguns times que eles já meio que sabiam no que iam apostar, até mesmo antes, né, de toda
da situação da pandemia. Então, tipo, talvez alguns tenham alvos claros aí por questões de necessidade. Exatamente, exatamente. A gente tem, desde o Minnesota Timberwolves, que é um time que, em teoria, precisa melhorar, que é esperado que o Minnesota Timberwolves até tente trocar essa escolha, até do próprio Chicago Bulls, a gente viu gente especulando, o Golden State Warriors, o Atlanta Hawks, que é na sexta colocação, que já falaram que pode trocar. Então, é um draft muito maluco, né? A gente vai falar 7 nomes e com muito receio de apontar onde vai sair, porque se a gente já tem o risco de falar besteira e falar, tipo, sair tudo errado, não se prova nada do que a gente falou em uma situação comum, essa daqui vai ser um show de horrores para toda a imprensa do basquete. Não procurem ouvir esse podcast daqui a um ano, porque provavelmente vai estar todo errado. Né, se moscar, a gente edita. Bom, Felipe, primeiro nome é o nome mais midiático dessa classe, um dos nomes mais polêmicos, e um dos nomes que dividem muito a expectativa de diversos analistas. Mas no Brasil, lá fora, tem uma opinião mais concreta sobre ele. Mas LaMelo Ball, Felipe. A família Ball colocando seu segundo herdeiro na NBA. O que podemos falar sobre LaMelo Ball? Primeiro que a gente tem que falar que não, você não está enganado, ele é irmão, realmente é irmão de Lonzo Ball. E eu lembro de ouvir histórias de LaMelo Ball desde antes do Lonzo Ball entrar na NBA, no momento que ele estava no high school, Felipe. O LaMelo, a família Ball, né, viralizou como um todo. E nem tanto só por causa do comportamento do pai deles, tudo, e todas as asneiras que ele falou que ele era melhor que o Michael Jordan num contra um. O LaMelo Ball, ele viralizou também por causa de jogadas, né? Porque o time que eles jogavam lá, Chino Hills, era um dos principais times do high school. Ele fazia aquele negócio de apontar pro meio da quadra e chutar e acertar. Tipo, tanto que o pessoal falava que possivelmente ele seria o melhor dos 3 irmãos até. Que ainda tem o do meio, que é o LiAngelo, que o mais notável foi quase causar um impasse diplomático com a China. Pois é. O LiAngelo é difícil, cara. É um jogador bem mais ou menos. Eu não sei se o LiAngelo seria um grande jogador no NBB, cara. Pois é. O pessoal apostava, assim, que ele poderia se virar bem na NBA, porque ele era um spot-up, né? Porque quem comandava as jogadas era ou o LaMelo ou o Lonzo. Ele só aparecia lá pra chutar 14 bolas de 3 por jogo. Bom, a questão é que o LaMelo, vindo meio que de uma temporada meio errática do basquete neozelandês, que tem isso ainda, o LaMelo não fez a NCAA, Double A, né? Eu falo sempre errado, eu sempre confundo W com dobro, mas é NCAA. Ele saiu do college, foi para Lituânia, jogou na Lituânia bem pouco, depois foi para Nova Zelândia. Nova Zelândia, né? Oceania, Austrália como um todo, né? O campeonato australiano, ele pega times da Nova Zelândia. Sim. E não foi lá para gravar um reboot do Senhor dos Anéis. Ele foi lá para jogar o campeonato e teve uma temporada boa em alguns aspectos, ele fez números incríveis, mas são números que não levaram o time dele adiante num campeonato, em teoria, bem mais fraco do que o que ele enfrentaria na NCAA e na NBA, por consequência, e não levou os times adiante, e ele teve alguns desempenhos bem fracos em alguns quesitos. Mas quem é o LaMelo Ball, Felipe? Quem é o LaMelo Ball? Desse aspecto, tipo, o campeonato, pelo menos o australiano que ele jogou, é um campeonato melhor do que quando ele tinha ido super novinho pra Lituânia, né? Sim. Mas ainda assim, de fato, tipo, ele teve altos e baixos. Primeiro que o LaMelo Ball, ele experienciou uma explosão na altura, né, dele, né? Ele deu a famosa espichada. Então, teve um período lá entre o desenvolvimento dele até ele iniciar pelo time dele lá no campeonato da Oceania, da Austrália, em que ele estava basicamente acostumando com o corpo dele. Então, tipo, ele não tinha a mesma velocidade, ele não tinha aquele jeito bobão de correr, de alguém que realmente, tipo, cresceu do nada. Mas ele tem algumas coisas que ele trazia, né,
do high school que meio que se desenvolveram, meio que não, né? Se desenvolveram muito bem no profissional. Principalmente a questão da criação de jogadas, né? Dos passes. Ele realmente se tornou um playmaker interessante, apesar de realmente o time não ter o sucesso coletivo que poderia. Eu acho que, inclusive, talvez mais do que pontuação, mais do que os arremessos de longa distância pelos quais ele era conhecido no high school, o passe e a visão de jogo foi o que mais chama atenção nesse momento, né? Pois é, a questão, acho que os arremessos dele, inclusive por conta desse aproveitamento e tal, e também por conta da forma dele, a galera é um dos sinais amarelos contra ele, porque a gente não sabe quão bem isso vai se traduzir para NBA, né? Então, esse é uma das dúvidas que as pessoas têm quando avaliam o Lamelo Ball. Mas a visão de jogo dele, os passes dele, cara, são incríveis, né? São incríveis. Eu acho que ele tem tudo para dar certo nessa NBA, cara. Ele é um cara que passa muito bem, ele é um cara que dribla muito bem, ele é um cara alto, ele é um cara longilíneo, ele é um cara que se espera muito de um guard moderno, né? Sim, total. Tipo, ele teve um desenvolvimento, eu acho que também tem esse apontamento, né, que ele teve um desenvolvimento diferente do Lonzo. O Lonzo já era alto desde o final da carreira de high school dele, então, tipo, tanto que o Lonzo é mais atlético, o Lonzo sempre, ele também tem umas jogadinhas aí em que ele dava umas dunks, em que ele era um pouquinho mais agressivo no aro, não que ele faça isso hoje em dia, né, mas tipo, ele tem essa mobilidade ofensiva, talvez para atacar o aro um pouco melhor do que o Lamelo, que realmente teve esse tempo de ajuste, né, com o próprio corpo. E que, de certa forma, também acabou pegando na maneira em que ele joga ao redor do aro, né? Ele é um cara que realmente acaba ficando mais na operação do perímetro. Exatamente. Outra coisa, Felipe, que ele tem de medo por conta que é o medo de muitas estrelas quando chegam na NBA. Ele não é bom na defesa, né, cara? Ele tem os atributos para ser um bom defensor, e ser grande já ajuda muito isso nele, mas ele não tem esforço defensivo. E isso sinaliza um outro sinal amarelo contra o Lamelo Ball. Vocês vão perceber que os jogadores que a gente citar aqui, todos vão ter muitos sinais amarelos. Porque é uma classe que não é tão bem avaliada, não necessariamente tanto na parte de qualidade da avaliação. Tipo, eles não são jogadores. Não é necessariamente que eles não são jogadores tão bons. É que a avaliação não foi tão boa mesmo. Não tem muito o que falar sobre scouting de muitos jogadores, porque eles não foram vistos em situações que seriam avaliados o scout dele. E esse esforço defensivo do Lamelo é algo que também levanta esse sinal amarelo. O Lamelo, que por sinal foi um dos que se pôde observar mais, né? Que teve mais oportunidades de não ver os jogos, né? Porque eu acredito que ninguém aqui assiste os jogos da temporada do Campeonato da Austrália. Mas, tipo, ter o acompanhamento dos scouts e até ver alguns highlights, coisas do tipo. Um jogador com as características dele, habitualmente, não estaria sendo cotado para uma primeira posição. Até porque essa característica errática no meio, tipo, não ser bom no meio defensivo e ser um pouco errático, tipo, ter poucas características de variação de produção ofensiva, além do fato de ele ser um excelente playmaker, tipo, jogaria ele para baixo em muitos anos aí passados, sabe? Sim. É uma questão dessa classe. Essa classe permite que ele seja lá em cima. E, obviamente, ele tem o hype tudo de ter o irmão dele e tal, essas coisas, e isso acaba levando ele para cima. Bom, Felipe, eu acho que é só uma coisa que você falou dele do playmaker. Tem gente que não considera ele necessariamente um bom playmaker, mas um bom passador, porque apesar dos passes incríveis que ele dá, ele toma decisões ruins ainda, mas são coisas que ele pode desenvolver. Tem que pensar que alguém que saiu direto do nível em que você era completamente displicente, que o time dele ele ficava na banheira e o time dele jogava bola para ele lá do full court, para um jogo mais pensado, bem pensado, que é o profissional, né?
Eu acho que o Lamelo pode sair entre a primeira e a quarta escolha. Acho que se acontecer, até ele sair na quarta escolha, pra mim vai ser uma hecatombe, mas eu acho que ele não sai disso. Podem acontecer algumas trocas, tal, que vai subir, algum time que vai subir, talvez o Knicks, talvez outro time para pegar outro jogador com o Warriors e com o Wolves. Mas enfim, Felipe, em que time você gostaria de ver o Lamelo? Pensando ele na quarta com o Bulls, faz um certo nível de sentido, porque ele já tem um outro set de jogadores ali que poderia se beneficiar com a capacidade dele de passar a bola, né? E talvez até liberar o próprio Kobe White para pontuar. Mas eu concordo contigo, tipo, eu acho que até observando como é que estão os mocks aí da vida, tem muitos que colocam ele em primeiro, inclusive, ainda. Eu acho que não, eu concordo contigo, eu acho que tem vários caras aí que podem sair antes e talvez sejam até prioridades dos times que estão acima. Cara, tem times que tem o que ganhar, né? O pessoal fala que talvez o Suns, de alguma maneira, precise de algum backup ou alguma opção, uma alternativa para também nessa característica de passar a bola e outras jogadas para o Suns. Eu acho que o Lamelo, o ideal seria ele ir pro Knicks com o Knicks subindo. Eu não acho que, não sei necessariamente se isso vai acontecer, mas pensando nos quatro, eu acho que o melhor lugar para ele mesmo seria o Bulls. Se o Wolves ou o Warriors não trocam ele, a escolha, eu acho que não passa dos dois. Porque ele é o jogador com maior valor de troca nesse draft. Eu vejo assim, pelo menos. Que ele é o jogador com maior valor de troca nesse draft. Então, pensando no top 4, eu queria ver ele no Bulls, eu acho, também. E eles arranjando alguma troca pelo Zach LaVine. Sim, sim. É onde faz sentido, né? Se decidirem seguir com ele, que seja. Mas eu acho que o principal aí que vai acontecer é muito desses jogadores, não só o Lamelo Ball, acabarem sendo envolvidos nas trocas, né? Sim, sim. Bom, Felipe, o outro jogador que a gente vai falar aqui agora é também um dos mais hypados desse draft, que é o Anthony Edwards, Felipe. Anthony Edwards é um jogador que, tipo, falando de característica, muita gente compara ele com o Russell Westbrook, principalmente na maneira como ele ataca, mas ele é por aí isso mesmo, ele é muito monstro atleticamente, ele tem um baita potencial ofensivo, ele ataca de diversas formas o aro, ele é muito bom em criar o próprio arremesso, acho que é um pouco diferente do Westbrook. O Westbrook não é tão bom criando o próprio arremesso. Mas em transição ele é como se fosse um trem descarrilhado, tipo, ele é muito rápido, ele é uma força da natureza. E também é esperado que ele vire um defensor versátil no futuro. O que você fala das qualidades do Anthony Edwards, Felipe? Acho que é uma comparação até justa tentar jogar ele pro lado do Westbrook. Eu particularmente não acho o Westbrook um defensor tão incrível assim, então até talvez se encaixe aqui comparar ele com um rookie que vai começar a lidar com a defesa de NBA. Mas faz todo sentido, ele ainda precisa desenvolver algumas coisas, principalmente se ele cair. Talvez ele seja um desses projetos, pela idade, pelo potencial e por ser um cara muito forte, de times que estão mais abaixo no desenvolvimento de seus elencos, buscarem por ele, até no sentido dele desenvolver o resto do jogo all-around dele, né? Sim, sim. Ele é um cara que ataca muito bem a área pintada, os arredores ali do aro, mas ele ainda precisa melhorar alguns aspectos no sentido da tomada de decisões, de como que ele vai atacar, como que ele vai passar, a questão dos arremessos, a questão de finalizar no momento apropriado, porque isso a gente vê na verdade, até de jogadores estrelas chutando em momentos completamente aleatórios. Tipo, o Luka Doncic, a primeira temporada dele, ele chutava umas bolas contestadas, bicho, que você fala, mano, pra que isso? E com um jogador um pouco mais limitado, assim, como o Edwards, é de se esperar que ele vá ainda aprender muito, sabe, no sentido dessas questões. Mas, se ele tiver outros criadores, outras pessoas que possam
auxiliar no desenvolvimento dessa criação de jogadas com ele, eu acho que funciona o desenvolvimento, né? Pelo que falam muito dele, o Anthony Edwards é aquele cara que ele não vai poder ser o principal ball handler do time, mesmo ele sendo um wing, assim, tem que ter múltiplos ball handlers ao redor dele, porque ele toma decisões ruins e tem ataques ruins. Mas é isso que você falou, ele vai desenvolver isso. Mas eu acho que colocar isso na mão dele logo de cara pode atrasar o desenvolvimento dele, pode criar meio que o... A gente sabe que a NBA é muito massacrante com jogadores que são escolhidos lá em cima e não correspondem logo de primeira. E isso pode criar uma aura ruim para o desenvolvimento dele. Mas uma das coisas que eu acho que é mais estranho no Anthony Edwards é que ele simplesmente tem apagões grandes durante a partida. Porque ele é muito, muito intenso em muitos momentos, muito intenso, intensidade incrível. Só que em certos momentos ele vai lá e apaga. E, tipo, não parece que ele não tá se esforçando, assim, mas é estranho. Tipo, ele simplesmente apaga. Não apaga literalmente, tal. Não cai em quadra, é desmaiado, mas ele para de funcionar com essa intensidade. Então, isso é uma coisa que também liga esse outro sinal de alerta com as pessoas, né? Total. Assim, até entrando um pouquinho já nos méritos de onde a gente acha que ele pode cair, coisas do tipo. Cara, eu não acho que... Eu acho que ele tem muita cara do tipo de jogador que o Jordan escolheria, sabe? Eu não acho ele o melhor jogador pro Hornets, mas ele tem cara do que o jogador que o Hornets escolheria. Eu concordo, pra mim é terrível, até porque o Hornets precisa, acho que, apostar mais nesse momento em talvez teto da pessoa e principalmente em outras posições do que ir atrás de um Anthony Edwards da vida. Talvez Sim. Até apostar em algumas coisas que a gente já tem em mão, né? Pensando do Warriors mantendo a escolha, eu gosto da ideia dele do Warriors, Felipe. Eu acho que é um ambiente que ele pode se desenvolver. Tem muitos caras lá para ensinar ele. E ele é um time que já tem múltiplos ball handlers no time titular. Tem tanto Curry quanto Draymond Green, são dois dos melhores ball handlers da NBA atual, né? Então... E ele traz uma versatilidade que muitas vezes os rookies aí que o Warriors achou nas últimas temporadas não traziam, né? Tipo... Era um ou outro big man mais baixo, mas tipo, achar um wing que corte bem pra cesta e aproveite aqueles backdoors que o Steve Kerr adora de fazer. Ele é bom pra isso, eu acho. Eu imagino ele fazendo isso. Pro Bulls tem outros jogadores que eu gostaria de ver e que a gente vai citar até mais pra frente. Mas eu acho que o Edwards é um cara interessante. Tem muita gente que coloca ele também lá em cima com o Timberwolves, né? Talvez até pra trocar também. Realmente eu já vi muita gente colocando lá em cima. Mas eu não sei se eu gosto tanto do encaixe do Edwards com o Timberwolves, não, cara. Porque essa falta essa necessidade dele ter a bola na mão, não tem tantos ball handlers ali, não tem tantos criadores. A defesa meio errática, assim. Eu gosto de pensar nele num lugar que ele tenha mais pra trabalhar. Não, lá os definidores de jogadas são completamente outros. Ele teria muito poucas oportunidades, na verdade, até pra se desenvolver, né? Aí eu acho que é questão de ele achar uma outra casinha, assim. Sim. Bom, outro jogador que tá nessa tríade dos 3 jogadores mais comentados desse draft é um Big Man. Na era da NBA, sem Big Mans. James Wiseman, Felipe. James Wiseman, ele é um colosso físico. Tem um protótipo de físico que qualquer time da NBA, em qualquer era, gostaria de ter. E eu já tive do James Wiseman no início da temporada passada, mas hoje eu tenho minhas dúvidas quanto ao James Wiseman, Felipe. Ele jogou até menos do que todos os outros jogadores, né? A gente viu... Ele é um cara que a gente viu menos ainda. Tipo, até os caras do college que jogaram poucos jogos, tipo, a gente teve, sei lá, pelo menos uma margem maior pra saber o que ter alguma opinião, ter alguma ideia, ter algum scout. Agora o James Wiseman, ele jogou 3 partidas lá e foi suspenso, né? E aí depois saiu de vez do college, então a gente não faz ideia. Mas ele tem realmente essas características. Ele, se não me engano, é 2,16 de altura, né? Um monstro musculoso, ele tem
acho que uns 2,29, 2,31 de envergadura. Sim, sim. Então, nos dois lados, ele é um cara que, teoricamente, dá para se esperar, mas eu acho que o que ele mostrou até agora, principalmente, não é nem tanto sobre a questão defensiva, apesar dele acumular alguns blocos, mas eu acho que é mais no que ele faz na área pintada lá, né? Sim, sim, tipo, falam que ele tem até um arremesso considerável, não se imagina ele envolvendo essa cesta de 3 pontos, mas ele tem um arremesso considerável, mas é esperado que ele jogue nessa área pintada. O que a gente imagina? Imagina que ele seja um cara muito bom para ser um rim protector de elite, ser aquele defensor de aro mesmo. Ele pode ser um cara muito bom também em pick and rolls, que ele é o cara que vai fazer o pick and roll e fazendo roll, né? Fazendo pick and roll e saindo para cesta para enterrar. Ele é muito bom em transição, ele é um monstro em transição, mas tem muitos red flags com o James Wiseman também. Ele não é tão bom lendo a quadra. O James Wiseman tem que entrar num time que vai saber muito bem limitar os movimentos dele, porque ele tem essa coisa de não se encontrar bem em quadra. Tem até uns reports que falam que se você colocar ele numa quadra sem ninguém, você vai ver um monstro jogando, você vai ver um cara absurdo que você vai se encantar por ele. Mas você coloca no basquete 5 contra 5, ele não sabe ler tão bem essa quadra. Ele não é como esses pivôs modernos que conseguem, como que eu posso falar, conseguem passar tão bem. Então ele pode receber dobras de marcação, mas essas dobras não vão servir para nada, ele vai tentar arremessar por cima dessas dobras. E ele também não tem um ball handler tão bom. Tudo bem, ele é um center, mas cada vez mais se exigem um mínimo de ball handler dos centers. Os pivôs eles estão participando mais ativamente das jogadas, também na parte da criação, né? Como teve todo esse movimento do jogo para o perímetro, você tem um pivô que saiba jogar a partir lá do elbow, né? Da ponta do garrafão, do lance livre mais para fora e não tanto embaixo da cesta. Você precisa ter um cara que tenha essas características mais versáteis, né? E até eu diria que no sentido da defesa, eu acho que essa incapacidade aí preliminar de não conseguir ler a quadra é algo que pode machucar bastante no que pode se desenhar para o futuro, porque talvez esses últimos playoffs tenham sido um ditador de tendência de que a defesa em zona e uma defesa mais tática e menos one-on-one, ela pode começar a ser mais comum na NBA. Você precisa de pessoas que saibam identificar trocas e ler as jogadas, sabe? Uhum. E outra coisa que eu li também que é importante para ele é que falam que ele não tem uma velocidade lateral tão boa. E isso é problemático, né? Para uma NBA assim, que pivôs tem que cada vez mais saberem marcar em perímetro, pelo menos o mínimo para não sofrer com trocas, como você falou, né? Com certeza, e a mobilidade lateral ela é essencial também para se tornar um próprio defensor de perímetro, de um rim protector, né? É isso. O Rudy Gobert é o que é hoje porque ele justamente tem essa mobilidade lateral para se colocar numa posição em que ele consegue impedir e alterar os chutes. E dizem também que ele é muito rim protector de chasing down, né? Uhum. E ele cai muito em fakes, cara. Cai muito em fakes. Que também pode ser um problema. Ele é um cara que ele tem as ferramentas físicas para ser um monstro. Talvez se ele tivesse um tempo de desenvolvimento num torneio de mais com uma valia maior aí, que nem a própria NCAA, ou ao menos, realmente ter um desenvolvimento que não fosse sozinho, fora de jogos, algumas dessas coisas teriam já sido mitigadas, né? Ele já teria resolvido um pouquinho de cada. Mas o problema é esse hiato aí de não sabemos o que James Wiseman faz da vida, o que ele treina, o que ele treinou, que você fica realmente com todas as incertezas do mundo. Pois é. Pensando nisso, Felipe, que lugar que você acha que o James Wiseman deveria ir? A princípio, eu lembro até que, todo mundo, quando o Golden State Warriors começou a cair, pensava, não, James Wiseman é pro Golden State, né? Time que precisa de um pivôzão mesmo. Pois é, mas eu acho que é o último time que ele deveria ir, cara. Né, ele vai ferir a carreira dele, ele vai
ser, tipo, visto como o Exposto. cara que tá, na verdade, atrapalhando o esquema. Porque Uhum. o Golden State sempre funcionou com pivôs que realmente tinham um reconhecimento de quadra muito melhor. Uhum. Tipo o Bogut, tá ligado? Uhum. Agora, o... tem outros times, talvez, que ele possa desenvolver. Tem gente que fala que talvez eles, por ser uma figura um pouco mais imponente, talvez ele possa ser um risco que o Charlotte deveria tomar. Pro Charlotte, eu acho que faz Você sentido, tem cara. Eu acho que ele se encaixa bem no Charlotte, porque o Charlotte conseguiu achar uma dupla de guards, tem wings promissores e falta um center. Não é o melhor center dessa classe para mim, mas eu acho que as ferramentas dele Tem podem Cody ser. Zeller. O pior que Cody Zeller, eles foram especulados em algumas trocas para times grandes, mas mesmo assim, eu acho que o Charlotte seria a melhor opção para ele, cara. Sim, eu acho que talvez seja um dos encaixes, até no sentido de no multiverso, na hipótese em que se consiga tirar todo o potencial que o James Wiseman pode chegar, é um tiro que vale se arriscar, sabe? E tem jogadores no entorno, tem caras no entorno em que você pode continuar apostando para se manter competitivo, chegando em seeds baixas de playoff e ainda assim desenvolvendo um jovem que pode ter um retrospecto positivo. Outro time que pode tentar se arriscar aí no Wiseman sob essa mesma premissa de putz, vai que ele vira, vai que ele chega no teto em que a gente que pode se projetar ele, é o Cleveland, né? Porque passou 2 temporadas aí só draftando e apostando em guard. É uma boa pensar nele no Cleveland, mesmo que eles estejam apostando talvez no Drummond agora, mas na verdade eu não acho que o Wiseman vai ser muito melhor do que o Drummond mas é uma boa. Talvez o Atlanta, se ele sobrar na 6, que eu acho que eles têm o Capelá agora, mas o Capelá tem um problema meio que crônico de saúde físico, que ele é um injury prone direto, né? Sim. Eles têm o Dwayne Dedmon lá também, né? Aí isso aí também não significa muito nesse momento. Um stretch 5, né? E um cara que até tem É, uma defesa confiável. é. Bom, Felipe, o próximo nome que a gente vai falar agora é um dos nomes que a gente mais gosta desse draft, porque a gente é putinha de europeu na NBA, Isso mesmo. que é o Dani Avdija, Felipe. Dani Avdija. Você acha que corre o risco do Dani Avdija ser o Dragon Bender do Kristaps Porzingis, só que pro Luka Doncic? Eu acho que, assim, pelo menos com a Vidia, a mídia ela foi um pouquinho mais consciente na maneira como trata o cara. Tipo, teve as comparações tudo, mas não teve a propaganda que teve pro Dragon Bender naquela época, né? Porque, porra, impressionante o que fizeram de propaganda pro Dragon Bender, cara. Falando, não, é o próximo playerzinho. Já É era. um, é um armador num corpo de pivô. Essa é a melhor frase, cara. Essa é a melhor frase. Melhor. Eu acho que, inclusive, a gente fez a avaliação do draft na época. Pode até dar até para ver, mas até porque a gente atribuiu notas. E Jesus. eu tenho meus medos de tentar lembrar qual nota que a gente deu pro Dragon Bender. Mas falando do Avid, cara, Fingi que isso nunca aconteceu. é, é, te tira dessa porque quem deu as notas, a nota fui eu, né? Você não precisa ser responsabilizado pela minha burrice. Mas o Avidia tem uma abordagem um pouco mais consciente, né? Esperamos que sim, né? Ele tem o seu nível de sucesso no basquete europeu já, mas não é nada comparado com o tamanho da saroba que o Luka Doncic chegou aqui, né? Com certeza, com certeza. O Avicii, pra quem não conhece, ele é um wing que aparentemente, pelos reports, ele é muito bom armando, playmaker muito bom. Ele é um cara também que ele é muito consciente do que ele tem que fazer em quadra, ele erra pouco e tem tudo para ser um defensor de time em esquemas muito bons, né? Com certeza, esse tipo de jogador, né, que é capaz de fazer múltiplas coisas, principalmente ter
questão ter esse tipo de visão de como as coisas acontecem, né? Principalmente se a gente para pensar que tem muitos caras que demoram para pegar um pouco o ritmo e como a NBA funciona. Você trazer de cara um rookie desse, você já começa a ter um prospecto diferente de como que você pode desenhar e criar suas jogadas. Ele não precisa virar um Luka Doncic. Se ele virar Não. um Bogdanovic, tá ligado? Já tá ótimo, né? Porra. Tem alguns poréns com ele, cara, porque a galera tem muito medo do arremesso dele, né, Felipe? E é uma das fitas que, inclusive, fez a própria mídia tirar um pouquinho, né? Criar uma distância entre ele e o Doncic, que ele é um cara um pouco mais limitado no arsenal ofensivo, né? Então. Eu acho que ele tem 56% de arremesso de lance livre de toda a carreira, cara. Isso para um wing, você não espera que ele vai virar um grande arremessador, né? Isso para um europeu é difícil de pensar, né? Pois é, eu acho que os pivôs europeus têm mais do que isso. Pois é. Cara, é difícil de ver. Assim, ele tem prospectos, né? Tipo, tem a questão defensiva que, assim, tipo, talvez seja um pouquinho mais fácil ser um bom defensor no basquete europeu, porque você tem um desenvolvimento tático para isso, e o jogo lá é muito mais pautado na tática, talvez, do que no destaque individual de alguns jogadores. Só que aqui, por mais que a gente esteja falando tanto de defesa por zona, você ainda vai ter que encarar um wing desse, em algum momento ele vai ter que pegar um LeBron James da vida na frente dele. Exatamente, Felipe. Bom, que time você gostaria de ver o Daniel Avdija, Felipe? Cara, sendo bem sincero, para mim, todos esses times que precisam de algum nível de jogadores assim, ou seja, todos desses top 5, seria interessante. Eu gosto da ideia de ele cair num time competitivo desde já. Warriors. Eu gosto. Eu acho que se o Warriors conseguir trocar a escolha deles com o Bulls da vida e sobrar o Daniel Avdija, que eu acho que sobra. Sim, eu acho que seria legal. Eu gosto do Avdija no Bulls também. Eu acho que tem um encaixe lá legal. Porque para mim, o Bulls tem duas deficiências, que é o playmaking e um wing. Porque o Otto Porter não é confiável nesse ponto. Mas eu acho legal essas duas opções. O Otto Porter é pra cobrir, né? Não é o cara que vai mudar a tua história lá. Agora, o Daniel Avdija, de fato, você tem um cara como ele, desenvolvendo lá. Mas o interessante é que tem muitos dos times que provavelmente podem querer trocar lá pra cima, são times que estão buscando caras pra realmente dar uma... Puta, a gente ainda não tem o game changer aqui, o cara que consegue virar a nossa franquia. E talvez... Até no Wolves é legal, né, pensar? Sim, eu até considerei isso. Cara, pra mim, seria muito da hora ver ele no Spurs, sabe? Sei lá. Interessante. É uma posição que o Spurs precisa. Sim. Tenho medo de desenvolvimento de europeu no Spurs, tipo, com essas características, porque experimento positivo aí, mais positivo que aconteceu nos últimos anos, não tem tantos, né? Tipo, eles deixaram passar o Jacob Poro, não desenvolveu bem lá, tipo, os europeus mais recentes do Spurs não têm ido tão bem assim. Uhum. Sim. Bom, esperar, né, Felipe? Esperar. Eu acho que esses caras são bons. Sim. O outro cara que a gente coloca no possível top 5, e a gente vem vendo no possível top 5, é um dos com mais sinais amarelos que eu já vi, né, Felipe? Ele não são só sinais amarelos, ele exclama Anthony Bennett. Sim. Diferença que tenha um pouquinho mais de experiência universitária. Mas a situação é muito parecida para mim. Obi Toppin. Você acha que o Obi é Toppin, Felipe? Essa vai ser a piada do ano. Com certeza repetiremos essa piada durante muito tempo. Cara, eu vou ser bem sincero contigo. A única coisa que me parece
tão boa assim quanto ele é as pessoas falarem que ele é um cara pronto para NBA no sentido de maturidade física e talvez até do jogo, né? Mas assim, tipo, é muita inconstância, sabe? Tipo, não inconstância que a gente viu de jogo, coisa do tipo, mas não tem uma característica que a gente olhe pra ele e fale, isso vai ter sucesso na NBA. É estranho, né, cara? É Eu estranho. não vejo, tipo, nenhum dos times também que estão naquele top 5 ou quem tem interesse de subir para as primeiras posições para pegar um dos principais jovens jogadores, tem necessidade de um cara como ele. Colocam ele no Cleveland Cavaliers. Mas o Cleveland não precisa de um cara com um teto baixo, sabe? O Cleveland precisa justamente de tá, se a gente vai pegar alguém nesse draft, de fato, vamos pegar alguém que, tipo, se der certo, vai mudar a nossa história. Porque, particularmente, eu não vejo no Colin Sexton e no Darius Garland as duas peças que vão fazer o Cleveland voltar a ser campeão, playoffs, caralho. Me corrijam aí no futuro. Essa pra mim é o LeBron James. É. Então, tipo, o Obi-Toppin só entraria como um outro cara, tipo, um outro jovem lá, que também não vende essas características, sabe? Sim. Acho que tem que falar um pouquinho mais do que ele tem, né, de arsenal. O que ele tem, Felipe? Então, ele é um cara, tipo, dizem que ele é mais pronto mais nesse nível físico e talvez até porque de vários desses caras é o que a gente tem uma temporada a mais, porque ele é sophomore na universidade, então você tem mais tempo observando ele. É um cara que ataca bem mais o aro, ele é outro que não tem, tipo, essas grandes stretches de chute, mas ele tem algumas características que pode transformar ele num chutador, né? Ainda mais nesse processo de adaptação à liga, em que a gente vê jogadores se tornando chutadores melhores, como foi o caso do próprio Jason Tatum. Mas, tipo, acho que é mais nessas características, tipo, não tem um negócio de tesão, não, ele pode desenvolver tal coisa. Ele tem muitos problemas, como que a gente falou, né, cara? E não é tão inteligente se posicionando, tipo, ele vai se perder muito com trocas, muito. Ele não sabe ler corta-luz, ele não sabe ler pick and roll, ele tem pouca variação ofensiva ainda, e como a gente falou, não é esperado que ele evolua tanto. O teste dele acho que é o dos mais baixos dessas top jogadores que tem aqui, né? Total, e isso tudo que você falou de pick and roll, de corta-luz comum, de tipo posicionamento, é a base do que a gente vê, tipo, se desenhando nos times competitivos. Até os times que têm estrelas, tipo, é pick and roll a rodo. Como que você vai ter um cara que não é confiável na jogada mais básica e mais efetiva do basquete? Pois é, Felipe. Por isso a gente tem medo, porque tem muito time interessado no Obi-Toppin, cara. Muito time interessado. E tudo bem que nesse momento é a temporada, no momento da mentira, porque o Warriors já se interessou por uns 20 prospectos. Até por uns prospectos que estão cotados para sair fora da loteria. Então, é bizarro. Antes era, com certeza ia ser o Wiseman no Warriors. Agora já foram todos. Tem uns que colocam ele no Wizards, né? Mas, Deus do céu, tem algo que também aquele time não precisa, é um Obi-Toppin. Bom, tem dois prospectos que a gente gosta muito, não tá nesse top 5. Pra mim, são os meus 10 prospectos favoritos desse draft, que são Killian Hayes e Onyeka Okongwu, Felipe. Que eu acho que vale falar desses dois aqui. Porque eles não são tão caras tão vistos lá em cima. São dois caras que têm origem fora dos Estados Unidos. O Onyeka Okongwu é nigeriano-americano e o Killian Hayes é francês. Mas são dois caras que eu gosto muito, cara. Eles têm características muito boas. Vamos falar um pouco deles, Felipe? Vamos. Killian Hayes, que é da excelente geração francesa, né? A grande. Já foi a canadense, agora é a excelente geração francesa. Pois é. Eu tava vendo o vídeo de um menino que é prospecto para 2023 também. Um moleque tem uma envergadura maior que o Gobert já e tem 16 anos. E é ball handler.
É, impressionante. E nesse draft tem outro que também tá sendo cotado pra primeira rodada, que é o Tio Maledon, né? Tio Mello, é verdade. Tem o Nico Mannion, é francês também? Não, é italiano. É, então faz sentido. Heitor que não consegue perceber a etimologia dos nomes. Não, na verdade ele é americano, né? Ele representa a Itália. Não, acho que ele nasceu na Itália mesmo, pelo que eu vi aqui, ele nasceu em Siena, na Itália. Olha só. Mas, Felipe, então, falando do Kylian Hayes. Kylian Hayes, pra mim, ele é o melhor ball handler e melhor playmaker dessa classe. Ele, não ball handler necessariamente, mas é o melhor playmaker. E o ball handling dele é bom bastante para conseguir fazer estrago na defesa. Ele arma muito bem, facilita ataques em pick and rolls. Ele tem visão de quadra acima da média. E ele pode desenvolver uma habilidade muito boa de chute no off-dribble dele. É muito esperado que isso aconteça. É muito bom e é um cara que a gente espera muito desenvolver nessa temporada, porque ele tá sendo visto agora, mas tem muita gente que coloca ele lá para baixo. Eu tô vendo gente colocando ele até na 11ª, 12ª escolha. Ele varia muito. Seria first pick, na verdade. Ele varia muito porque justamente tem pessoal diverge na opinião do teto, né? Tipo, pra mim é bem claro que ele talvez seja um dos maiores tetos dessa classe, se não o maior. Com certeza, eu acho que é facilmente o maior teto dessa classe, cara. Você desenvolver um cara como ele, que é alto, consegue criar jogada, precisa ganhar músculo, menino magro. Mas ele tem todo um rol, uma coleção de características que, puta que pariu, sabe? Tipo, tem algumas questões que ele talvez não use tanto a mão direita quanto deveria, mas tem um carinha aí que também não gosta de usar tanto a mão direita, que se chama James Harden, sabe? James Harden francês. Não vamos fazer isso. Cara, eu não duvidaria do Kylian Hayes saindo no top 5, principalmente pro Chicago Bulls. Eu acho que se eles não conseguiriam o Lamelo, e talvez se não conseguiriam o Avidia, talvez eles vão no Kylian Hayes. Eu não duvidaria também ele saindo talvez no Warriors, ou usando demais, não duvidaria disso. Mas eu acho que tem dois destinos muito bons para ele, que é o Detroit Pistons e o New York Knicks. Faz sentido, cara. Faz sentido. Enquanto ele desenvolve essa necessidade do off-dribble e tudo mais, ele tem... Eu acho que talvez no Detroit ele conseguiria ter um protagonismo um pouquinho maior, né? Apesar de ter uma boa base de jogadores jovens ali para crescer junto com ele, que não estão nem à frente e talvez também nem abaixo. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que ele é um jogador interessante que vai dar muito certo nessa NBA atual. Outro cara é o Onyeka Okongwu, Felipe, que pra mim é muito melhor do que James Wiseman. Muito não, na verdade é só melhor pra mim. Sim, mas é o tipo de pivô que encaixa no que a gente tá vendo, né? Essa foi a temporada, tipo, a gente teve umas 2, 3 temporadas atrás em que o Nikola Jokic se estabeleceu como o melhor pivô da liga. A gente teve essa temporada que foi a revelação do Bam Adebayo também como um dos top pivôs da liga. E aí você tem que, tipo, não tem por que você não apostar num cara que pode te trazer esse tipo de upside, sabe? De virar o cara que vai te dar um outro nível de profundidade na criação de jogada. Inclusive, é engraçado que o Okongwu tem mesmas características do Bam Adebayo, até nos defeitos ele é parecido com o Bam Adebayo, cara. Porque o principal defeito dele é o arremesso dele, o arremesso do Bam Adebayo não é tão bom também, então... Sim, e até a altura, né? O Bam Adebayo, se a gente pensar, ele também não é um pivô tão alto. Ele compensa com atleticismo, né? Sim. E, cara, o Okongwu, nos top 3, eu acho que ele encaixaria nos 3. Ele também se encaixaria muito bem no Atlanta Hawks, no Cleveland Cavaliers. Eu acho que se encaixaria também muito bem no Detroit Pistons. Sim. No New York Knicks, talvez não tanto, mas no Washington Wizards também. Então, eu acho que qualquer time que pegar ele vai se dar bem, cara. Sim, puta, cara, eu imaginei ele um pouquinho nesse Atlanta com algumas jogadinhas ali do Trae Young movimentando fora da bola. Putz, estrago que isso dá, meu irmão. Pois é, e eu imagino um Warriors conseguindo um trade down pegando ele, cara. Imagina. Nossa. Ia ser muito bom, cara, muito bom. O Warriors pegaria um excelente pivô criador num período em que tá se valorizando mais, tipo, colocar a mão na bola desses pivôs criadores,
que é algo que eles já faziam antes, mas talvez poderia aumentar um pouquinho o volume, até talvez para preservar os demais jogadores do seu time. Uhum. E, tipo, alguém que realmente pode se desenvolver nas características dos bons pivôs que a gente estão ficando em evidência hoje em dia. Cara, o Warriors sairia ganhando demais com isso. Com certeza, cara, com certeza. Eu acho incrível o encaixe. Bom, Felipe, encerramos o assunto, né, por enquanto. Acho que a gente vai voltar a falar de draft, principalmente na semana do draft, que é daqui, hoje é dia 29, é daqui 20 dias, basicamente, né? É. Tá perto. E até porque NBA, né? Cara, tem boatos de que 2 dias depois vai começar free agency. Imagina a doideira. Pois é. Eles têm que dar alguma coisa pra gente pirar, porque pra ver jogo a gente vai ver de novo só quando? No Natal? Pois é, talvez. Talvez. Tem jogador pedindo que seja no dia do Martin Luther King, mas talvez seja no Natal. Né, então. A gente precisa pirar, cara. Pois é. Bom, encerramos aqui o episódio de hoje. Você ver com a gente aqui semana que vem. E a gente volta a falar de NBA enquanto não acontece NBA. Falou, galera. Tamo junto. Valeu.